Tri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliga E eu sou a Adriana Pena. e hoje você está aqui novamente no Dri ao quadrado. Dri, o que é que nós vamos falar hoje? A gente vai falar de fertilidade e tratamentos oncológicos para linfoma, para mieloma, mas principalmente para linfoma. Perfeito. Isso é importante porque outro dia surgiu essa dúvida. Uma paciente me mandou uma pergunta assim: quem tem linfoma pode engravidar ou consegue engravidar? A pergunta era dupla. E aí Uhum, eu disse assim: bom, vamos falar sobre esse assunto, né? Esse é um claro. assunto muito importante. Se a gente está Não, falando, vamos especificamente falar de linfoma Hodgkin. A gente sabe que essa é uma doença de jovem, é uma doença de jovem. Então, a pessoa entre 20 e 30 anos está no auge da fertilidade. não, e é Então, uma a gente coisa tem que duas situações, né? Aquela coisa de você ter um linfoma e poder engravidar, ou, como já aconteceu, você deve ter tido também, estar grávida e desenvolver um linfoma. é isso. Né? Então, hoje a gente Vamos vai falar falar sobre de essas duas ter coisas. linfoma e poder engravidar, e aí depois a gente vai ter um também sobre linfoma durante a gestação. Uma coisa que eu Isso. acho que é importante de falar sobre fertilidade nos tratamentos oncológicos é porque muitas vezes o próprio hematologista esquece quanto isso é importante. Sim, isso. E aí tem É qualquer médico, exato. Uhum. pressa de tratar, e aí a pressa de tratar faz com que a gente não pense no depois. Só que se a gente Sim. pensar no Hodgkin, que ele está falando, né? Paciente Uhum. jovem e paciente com alta chance de cura, paciente que vai viver uma vida Exato. depois. Então não é o É, já, é já, aquele já. paciente, é aquele paciente que está assim, está no auge da sua capacidade produtiva, reprodutiva, pessoal, profissional e tem um diagnóstico de uma doença Você que vai sabe que interromper temporariamente, né? é interessante isso, né? Porque acho que 3 semanas atrás me procurou um paciente para uma segunda opinião de Hodgkin. E aí um Uhum. paciente que já ia para uma terceira linha. Hum. E aí na primeira linha, o que que acontece? Quando a gente fala de Hodgkin, a gente está falando de uma primeira linha de tratamento que causa pouco impacto na fertilidade, mas que pode Sim. causar, né? Uhum. Quando a gente fala de segunda linha, principalmente quando a gente fala de transplante, a gente está falando do Uhum. impacto enorme na fertilidade e Isso, com potencialmente certeza. um impacto irreversível. Exatamente. Então, esse paciente me procurou e aí na primeira linha tinham dito para ele que, né, a chance de ter impacto na fertilidade era pequena, então que ele poderia ficar tranquilo. E aí as coisas correram entre a primeira e a segunda linha de tal maneira que ele não parou para pensar nisso, o médico que estava atendendo ele não parou para pensar Uhum. nisso, o negócio correu, ele e a esposa foram pensar nisso, a hora que acabou tudo. Sim. E aí, e agora? Exato. E Não, aí, quando, e e aí isso é assim, uma. teve um intervalo Isso. pequeno entre segunda linha e a terceira, quando eles vieram para mim já com essas dúvidas, já era, né? Mas eu falei, não, agora vamos calma. Vamos fazer um espermograma, Uhum. vamos entender se tem alguma coisa ainda, se é Uhum. possível a gente guardar, para daí a gente conversar sobre o próximo passo de Sim, tratamento, né? isso. Mas quando a Quando a gente gente, faz quando você terapias está muito falando, agressivas, é difícil isso é sobrar alguma coisa. muito importante você estar falando, porque é o seguinte: vamos imaginar, chegou um casal noivo. Hoje eu atendi um casal noivos. A gente vai falar de uma outra situação, mas noivos, ele com 32, ela com 34, vão casar no ano que No vem, já está auge da tudo pronto. fertilidade, né? Isso. Já estão, eles são de Natal, foram transferidos porque são militares para o Rio de Janeiro. E aí, gente, quando a gente está pensando nessa situação, aí a gente tem um caso. Ele é um homem com uma doença oncohematológica e ela é a noiva, que ela é enfermeira e ele é militar sargento. Então, ele disse, eu vou deixar ela falar porque eu sou leigo, dizendo que assim, que ela é a pessoa que entende da situação. Então, aí você tem que pensar, primeiro,
nós temos uma situação onde um homem tem uma doença oncohematológica, vamos dizer, no caso, que fosse Hodgkin, esse paciente. A primeira coisa que você vai pensar é a BVD, um protocolo que a gente usa muito, costuma não dar muita infertilidade. Então, no caso do homem, você pode até ou não coletar esperma para fazer e colocar no banco de esperma, né, num banco de sêmen, ou não. Isso aí, porque você imagina que a probabilidade dele ter infertilidade é muito pequena. E se fosse ao inverso, a mulher tem mais dificuldade de guardar óvulos, você tem que estimular, aí Muito demora um mais. pouco, Não, e né? tem Demora. complicações que pode ter do Exato. Eu estímulo, tive uma paciente que fez uma hiperestímulo. pelve É, peritonite por causa de por estimular o. hiperestímulo. É. Então, tem outras questões envolvidas. E tem mais uma questão. Exato. O Ah, espermatozoide conserva melhor do que o óvulo. sim, ainda tem isso, né? Então, um Exatamente. embrião conserva melhor do que um óvulo. O Exatamente. espermatozoide não, ele conserva super bem. Então, tem mais essa diferença ainda. Isso ainda é um outro problema. Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes, homens e mulheres, com linfoma Hodgkin, onde a minha proposta vai ser a BVD, seja ele 4 ciclos ou Ou 2 seja, ABVDs, mais 2 AVDs, ou não vai fazer rádio, ou vai fazer só 6 ciclos. O que eu costumo conversar? Sobre a questão da fertilidade, fazer um espermograma, que para o homem é fundamental, porque muitas vezes ele já já não tem é. alguma alteração prévia, né? E converso sobre a possibilidade que eu tenho muitos pacientes que tiveram gravidezes, seja o homem que engravidou a mulher ou a mulher que teve o linfoma engravidou posteriormente, sem problema nenhum. Inclusive, isso é uma coisa importante da gente falar, que você mesmo que você não colete nem os óvulos, nem o espermatozoide, a cada ciclo tem que fazer um beta-HCG na mulher, ou Sim, orientar ao homem a usar um, anticoncepção. tem que fazer um método de barreira. Por quê? Porque há um risco de não ter a infertilidade, engravidar e isso Ter... atrapalhar o tratamento. Não, e outra coisa, mesmo que não atrapalhe o tratamento, teratogenicidade, né, Dri? Então, Exato, ter exato, malformação nesse feto devido à quimioterapia. Tem exato. quimioterapias, isso que você falou é muito importante, né? Porque tem quimioterapias que é isso, assim, você não vai ficar infértil, então a possibilidade de você ter uma gestação durante o processo de quimioterapia existe, e aí quais são as Isso, complicações exatamente. que isso vai gerar, né? Então, se for um Uhum, paciente homem, você pode ter complicações emocionais, de estrutura da família e tal, mas você pode ter complicações no feto também, né? Porque a gente uhum, sabe que a quimioterapia exatamente. tem um potencial, principalmente quando a gente está fazendo quimioterapia. Por quê? Porque a quimioterapia ela afeta o DNA e ela não afeta o DNA só das células que vão morrer com a quimioterapia, né? Das células do tumor. Ela afeta o DNA de várias células. E o Uhum, espermatozoide é uma célula que se replica muito rápido, né? Ele morre, faz outro, morre, uhum, faz outro, morre, faz outro. sim, E sim. aí ele está exposto ali a alterações de DNA por essa rápida transformação. Então, a quimio pode pegar naquela transformação se aquele espermatozoide que tem uma mutação que vai gerar um feto que tem uma malformação. E para a mulher, você pode ter também malformações, mas você pode ter complicações como o que eu vou fazer agora com essa gestante que está fazendo químio? Então, Uhum, a gente tem que falar de infertilidade, mas a gente tem que falar de contracepção também, toda vez que o paciente exato. vem fazer químio. Com certeza. Então, isso, aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto e falar e vou contar um caso rápido que aconteceu comigo. Era uma paciente minha do INCA. Foram duas situações que eu acho interessante a gente conversar, porque vem as perspectivas da paciente e do médico diante de uma situação como essa. Uma delas era uma paciente que devia ter 20, 22 anos no máximo, que já tinha um filho e que, com o diagnóstico do linfoma Hodgkin, a gente conversou: olha, não pode engravidar enquanto estiver fazendo tratamento. No caso do SUS, a gente, infelizmente, não tem banco de esperma, não tem banco de óvulos, então a gente tem que orientar a contracepção mais do que a reserva Ah, das células para do que a futuras gestações. fertilidade, né?
Isso. E aí, o que que aconteceu com essa paciente? Eu expliquei, conversei, ela veio com a mãe, porque ela era uma adolescente, assim, ela não era uma pessoa muito, dedicada a estudo, ela era meio, assim, rebelde. Bom, muito bem, começou o tratamento. No segundo ciclo do ABVD, ela engravidou. E aí, ela abandonou o tratamento. Aí ela teve a criança, voltou, obviamente com doença, voltamos a tratar. No mais 2 ciclos do tratamento, que a gente reiniciou, já com intervalo de alguns meses, ela engravidou de novo, Ah, uma terceira vez, ou seja, uma segunda vez depois do tratamento. E aí, de novo, é assim, não é uma coisa que ela engravidou depois, que ela começou o tratamento do linfoma depois de estar grávida. Não, ela, durante o tratamento do linfoma, engravidou. E isso gerava uma dificuldade muito grande, a gente não conseguia continuar, e ela abandonava o tratamento, porque ela queria ter o filho. é. Então, depois que ela teve a segunda gestação durante o tratamento, ela volta para mim já com a doença muito avançada. Obviamente que já não dava para fazer um protocolo ideal de primeira linha, a gente fez uma segunda linha e ela se tornou refratária, e naquela época no SUS a gente não tinha muitos recursos, ela não conseguiu ir para o transplante e infelizmente ela veio a falecer. Ou seja, uma moça jovem, de 20 e poucos anos, fértil, que engravidou 2 vezes no meio de um tratamento que eu não consegui seguir o tratamento. Não. Então, assim, aqui é só para falar da E você sabe importância da que contracepção. eu já tive uma discussão com uma médica que trabalha comigo lá no Santa Marcelina, justamente de uma paciente que é exatamente assim. Ela teve 2 ou 3 gestações durante o tratamento do Hodgkin também, acabou indo para transplante como segunda linha, acabou indo para terceira linha. E aí é isso, assim, né, o que eu acho que a gente precisa se conscientizar é que, assim, ó, principalmente se você está colocando filhos no mundo, né, Sim, vamos tratar direito, porque o sim, Hodgkin é sim, uma doença sim, que cura e você vai cuidar dos seus filhos e você claro. vai ter a oportunidade de ter outros filhos, Mas isso né. parte de uma série de fatores, né, Sim, educacionais, sociais, psíquicos, são muitas familiares. coisas, familiares, Porque exato. muitas vezes a gente não consegue entender o contexto familiar também, do relacionamento entre Exato. um homem e uma Uhum, mulher, né, e uhum, quais são as cobranças que existem, então acho que tem tudo isso. exato. O que eu acho que é Então, aí eu super estava importante. falando, era justamente da contracepção. Agora eu vou falar de um outro caso que também foi no INCA, que também foi muito emblemático para mim, da forma com que a paciente se colocou. Muito bem, ela chegou para mim, uma paciente enfermeira, chamava-se Adriana, o que aí Sempre, não tenho né. como esquecer, e ela chegou para mim com uma doença muito avançada, mas pouco sintomática. Aquela coisa que é o doente que fica com aquele linfonodo, sobe e desce, e aí toma anti-inflamatório, e vai no otorrino, enfim. Eu sei que ela chegou para mim já com 1 ano de evolução de doença, e é uma doença muito avançada. Ela era casada há pouco tempo e ela falou para mim assim: "Eu não vou tratar, porque eu quero ser mãe". E aí essa discussão que você está colocando para mim, a gente conversou com ela, mas escuta, você vai poder ser mãe, mas vamos tratar você primeiro, você vai ficar bem. E o marido dela, que também era enfermeiro, não conseguiu convencer ela. E eu explicando: "Mas olha, vamos começar a tratar, você vai ficar bem, o tratamento é relativamente curto, mesmo com doença avançada, a gente sabe que o linfoma Hodgkin tem uma chance de ficar curado, às vezes, na primeira linha, você não vai Às precisar vezes não, fazer muitas não, vezes, né. não houve jeito". E o que aconteceu? Ela engravidou. E ela passou a gestação nos primeiros 6 meses bem, só que aí, ao mesmo tempo que evoluía a gravidez, evoluiu a Aí veio a doença. doença. A doença começou a evoluir de tal maneira que ela teve doença óssea. E no final ela não saía da cama, de dor. E ela começou a usar derivado de morfina por causa da dor. E a criança nasceu, dependente de morfina. Ela fez um parto cesáreo de alto risco numa unidade do SUS para gestante de alto risco e a paciente faleceu. Ah, no parto. Não, pouco tempo depois, o paciente tinha um PS4, não tinha condição clínica,
ela evoluiu com anemia muito importante. Enfim, eu sei que a doença chegou num momento de tamanha gravidade que a criança nasceu, obviamente, prematura, porque não conseguiu chegar à gestação a termo, com problemas que precisou passar por uma fase de desintoxicação da morfina, sobreviveu a criança e ela faleceu. Então, ela trouxe uma criança ao mundo de uma mãe que ela não vai conhecer. Então, assim, mesmo com tudo que a gente. Eu me lembro que isso foi tão emblemático para mim, porque não era uma pessoa não esclarecida, ela era esclarecida, ela era da área de saúde, o marido era da área de saúde, ela tinha noção de que ela podia ser tratada, mas ela não aceitou. Para ela era mais importante ser mãe. Então, assim, para você colocar a questão da fertilidade, a questão da contracepção, no momento de um linfoma, é muito. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para que faça o entendimento que, mesmo que você queira ser mãe, não é o momento. Ou se você vai engravidar ao longo do tratamento, vai ter problemas para você, para a criança, para o pai, para a sociedade. Então, eu me lembro dessa dificuldade e agora, sempre, mais do que nunca, eu sempre reforço, coloco a psicóloga no meio, para que se tenha bem claro que não é o momento de engravidar. E você sabe que eu sempre falo para os pacientes, mesmo as quimioterapias que a gente sabe que tem mais incidência de infertilidade, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, a incidência de infertilidade, até porque a gente sabe que os estudos de infertilidade são estudos difíceis da gente fazer. Não são Sim, estudos fáceis. A infertilidade masculina é muito óbvia. É muito fácil da claro. gente fazer isso. Fácil de saber, né? A Uhum, infertilidade feminina, mesmo que a gente dose aqueles antimulerianos, faça ultrassom para ver reserva ovariana, nada disso é fidedigno. A gente acaba fazendo os estudos de infertilidade vendo se o paciente engravidou ou não depois que teve o tratamento. Isso é o estudo de uhum, infertilidade. Né? Você quis engravidar? Quis. Conseguiu? Não. Então você ficou infértil depois do tratamento. É meio que isso na mulher. Então, os estudos de infertilidade são estudos falhos, vamos dizer assim, né? Não são os melhores estudos que a gente poderia fazer, uhum. mas é o que a gente tem para fazer. Então, eu sempre falo para o paciente, falo, mesmo que eu estou conversando aqui com você sobre infertilidade, não pense por um segundo que não pode acontecer durante o tratamento uma gravidez. Exato, exato. E Uhum, é, aí, é isso, assim, vamos ter muito cuidado. Mas voltando a falar de uhum. infertilidade, eu acho importante a gente dizer também que, assim, é, é um direito do paciente querer Claro. preservar. Então, me lembro de um caso que para mim também Sim. foi muito, Você, que me pegou muito, que era uma anemia plásica, não é uma doença oncológica, mas é uma doença que necessita de um tratamento agressivo, que é o transplante intenso. alogênico de medula óssea. Uhum, E essa paciente muito jovem, 24 anos, e aí ela falou para mim: "Olha, eu vou para o transplante, qual é a minha chance de ficar infértil?" Eu falei: "Enorme". E já expliquei, né. "Tá bom, então eu quero fazer". Aí passou no médico especialista de fertilidade, o médico explicou para ela, falou: "Olha, a sua situação clínica é essa, o potencial que a gente tem de risco de coletas, estimulação e tal é esse. Tem certeza que quer fazer?" "Quero". Daí voltou para mim e falou: "Adriana, olha, eu acho arriscado e tal". Eu falei: "Olha, você acha arriscado? Você contraindica ou você só acha arriscado, mas não tem contraindicação?" "Não, não tem contraindicação". Eu falei: "Então vamos fazer, porque a paciente tem claro. direito de fazer isso". Sim, óbvio, óbvio. No Uhum, fim, o que aconteceu? A paciente, a gente acabou demorando para ir para o transplante por N infecções, infecção, 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 infecção. Ela fez a coleta, deu tudo certo, guardou lá, no fim guardou embrião, porque já era casada, casou jovem e tal. Acabou não tendo oportunidade de utilizar, os embriões, mas a gente fez o que a gente tinha que fazer na perspectiva de uma doença que é curável com transplante. Então, acho que é uhum, isso, assim. E a gente nunca deve achar que, vamos supor, uma paciente que tem uma doença, sei lá, você pode falar melhor, mas o câncer de mama metastático, que é uma doença incurável. A gente nunca sabe quanto tempo essa paciente vai viver. Então, se a sim. gente for propor alguma linha de tratamento que prejudica a fertilidade, a gente deve oferecer. Porque essa paciente com Uhum, câncer de mama metastático, hoje em dia, pode viver 10, 15 anos, sei lá. E aí uhum, ela pode ser mãe e ver essa criança crescer, uhum. e, né? Sim. Então, eu acho que a gente também tem que, né, pesar É essas muito coisas.
todas, Isso, é muito difícil num podcast só a gente falar sobre tudo. falar sobre Mas tudo. aí você falou de uma coisa importante que eu queria lembrar também de um caso de um paciente meu, também Hodgkin, masculino, também do SUS. Qual foi a coisa interessante desse paciente? E é aquele menino que a gente fez Ah, a live sim. com ele. O que é interessante dele? Ele, na época, tratou, era uma doença muito avançada, fez a BVD que a gente tinha no INCA, ele progrediu e tinha indicação de segunda linha e transplante. Muito bem. No momento da segunda linha, eu falei: olha, agora a chance de infertilidade para você é muito alta. Eu acho que você tem que ouvir uma pessoa, porque você pode coletar esperma, pode guardar, para no futuro, se você pretende ser pai, você ter o esperma, que é para o homem mais fácil, a coleta é mais simples e tudo. E aí eu disse: você vai para casa, era uma sexta-feira, você vai para casa, conversa com a sua mãe, eu vou te dar os telefones das clínicas que eu conheço, e você volta antes da gente começar a tratar. Muito bem. Ele falou: tá bom, doutora, eu vou ver. Aí ele foi para casa, tal, e aí ele volta na semana seguinte para iniciar o tratamento. Eu falei: e aí? Vamos começar o tratamento. Mas e a coleta? Doutora, eu não tenho dinheiro. Ou seja, Mas mas não eu cabe a ofereci a gente oportunidade. julgar se a pessoa pode ou não pagar. Também tem essa. Então, para quem está ouvindo aí Aonde? que é da área da saúde, não cabe a gente julgar Ok. se a pessoa pode ou não Ah, arcar com sim, aquele tratamento, lógico, né? Então a gente tem que lógico. oferecer, e a pessoa tem que decidir. Exatamente. No caso, ele, por ser homem, que é mais fácil a coleta, claro que a gente não tem banco de esperma público, é uma pena, Uma mas de pena. qualquer forma, é, mas, de qualquer forma, a gente tem bancos e, eventualmente, o homem, ele tem, mesmo sendo do SUS, talvez ele tenha capacidade de manter E você no sabe, banco, Dri, etc. que eu tenho até dúvida hoje em dia, eu até vou pesquisar e posso até depois colocar ali nos comentários do podcast, porque a gente tem tratamento de infertilidade no SUS. Hum, Então você tem inseminação FIV, inseminação artificial e tal, tratamento de infertilidade pelo SUS. Se não me engano, aqui em São Paulo tem algum lugar, eu vou até me procurar saber, para saber se uhum, nesses lugares existe ou não a possibilidade de coleta e guardar tanto esperma como óvulo. É uma coisa que uhum. eu vou ficar devendo aqui, mas eu vou atrás. E se alguém Ótimo, que aí, souber e quiser conforme for, a colocar nos gente faz um comentários também, outro. por favor. Aham, a gente faz um outro podcast A só gente pode sobre fazer um isso, né? adendo só Uhum, sobre isso para dar essas uhum. informações. Mas eu sei que Ótimo, existe tratamento perfeito. de infertilidade no SUS, então talvez a gente tenha algum local que faça, mas não é o comum no Ok, SUS, infelizmente. é, Então, o que que é. eu acho que é bem importante da gente entender, assim, a gente tem que saber, enquanto médico e equipe multidisciplinar, quais são os tratamentos que o paciente pode ficar infértil, ou a Isso. paciente, né? Uhum, Para que a gente possa oferecer para este ou esta paciente a possibilidade de guardar óvulo ou esperma. Então, certo. isso que eu acho mais importante. E a gente tem que saber qual é o momento e qual é o paciente que Uhum. pode ou não esperar. Por exemplo, tem uma leucemia aguda, não tem como você fazer, Não. não tem. Isso é talvez a condição mais emergente ou urgente num tratamento oncohematológico, é uma leucemia aguda. Não tem Então, como. esse você não vai fazer. Esse não tem como, o negócio Uhum. é urgente, não tem como você ficar esperando nada, né? Isso. Muitas vezes a gente nem espera o diagnóstico final mesmo para já começar Sim, o sim, tratamento. sim. Então, esse a gente não Claro. vai esperar. Agora, nos que a gente pode esperar, a gente tem que dar essa Sim, chance. E você que é sim. paciente e que tem uma doença oncológica, qualquer que seja, não precisa ser oncohematológica, converse com o seu médico a respeito de fertilidade, Sempre. né? Diga para Uhum. ele quais são as suas vontades, converse muito a respeito de gestação, de fertilidade e tal, para que depois isso não seja um arrependimento, né? Uhum. Então, eu acho que Com isso é super certeza. importante e envolver sempre a equipe multi é fundamental, psicólogo, assistente social, para que a gente tenha Perfeito. uma melhor resposta, né, para esses tratamentos aí. Certo, Dri? O Isso aí, isso que aí. mais? Con Conversar, explicar, perguntar, você tem que fazer isso, porque isso é fundamental para um bom
relacionamento médico-paciente e para o segmento do seu tratamento da melhor forma. Isso aí. Acho que é isso. Então tá bom. Até a próxima, Adri. Até a próxima. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.